Graça e paz, amada igreja. Essa noite eu gostaria de falar em breves palavras uma meditação em Romanos 8, de 31 a 39, que trata do assunto a segurança que o salvo tem em Deus. A palavra de Deus diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos 8, de 31 a 39. Então, diante dessa leitura, eu perguntaria aos irmãos: que vantagem tem uma pessoa em seguir a Jesus Cristo? Se nós temos inúmeras religiões no mundo, inúmeras ideologias, facções, mas que vantagem que eu tenho de conhecer a Jesus Cristo, de tê-lo como meu Salvador, meu Senhor? Então nós vamos meditar na palavra de Deus para que nós venhamos a entender as vantagens, o objetivo de Deus em criar todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, mas eu vou ler o 1 e o 2 e o verso 31, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nesse instante, Deus começa por 6 dias a criar todas as coisas, a criar céus, terra, natureza, flora, fauna, os animais, vegetais, tudo Deus criou nesses 6 dias. E a conclusão de Deus, no verso 31 de Gênesis, diz: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito, muito bom. Então Deus já estava se deliciando com a sua natureza, com as coisas criadas. Mas nós vemos que Deus ainda não estava satisfeito ainda, que ainda lhe faltava algo. E em Gênesis 2:7, nós vemos aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, para habitar naquele jardim, naquela terra maravilhosa onde tinha os animais, Deus criou uma criatura especial, com raciocínio, com algo de diferente dos demais, que seria raciocínio, possibilidade, capacidade de discernir entre duas coisas, de arbitrar, fazer escolhas. Então o homem poderia sim ter o discernimento para criar coisas, para decidir: eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus criou esse homem com esse livre-arbítrio, direito de escolha, porque Deus não queria robôs, Deus queria pessoas com discernimento, pessoas com raciocínio, mas que essas pessoas quisessem ter um relacionamento com Ele.
Mas Deus também, ele tem 3 qualidades que ninguém tem no universo, somente ele. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E Deus, na sua onisciência, Deus sabia que ao aplicar o teste no homem, o homem cairia. Então Deus colocou o homem nesse jardim, deu-lhe vida, e Deus viu que o homem não estava satisfeito sozinho e criou uma auxiliadora da sua costela. Deus o colocou para dormir e dali Deus tirou uma de suas costelas e dali ele formou Eva, que quer dizer mulher, a primeira mulher, a esposa de Adão. E Deus viu que estava tudo certo. E todos os dias, e Deus escolheu Adão também, colocou em Adão a responsabilidade de dar nome aos animais, aos seres, porque Adão era um ser racional, era um ser inteligente. Então Deus trouxe a Adão essa capacidade. E Adão nominou todos os seres, os animais, e Deus estava muito satisfeito com ele. E com a chegada da Eva, Adão ficou muito feliz também, porque ali eles podiam compartilhar, né? Eles eram da mesma espécie. Aquela comunhão que ele tinha com os animais não era a mesma que ele tinha com alguém da sua espécie, com uma fêmea da sua espécie. E Adão e Eva, todos os dias, Deus vinha ter relacionamento com eles, vinha conversar com eles, vinha saber o que eles pensavam. Deus amava isso, Deus queria muito disso. Então, mas Deus sabia que ele tinha que colocar esse teste nesse casal. E Deus disse a Adão e a Eva: vocês podem comer do fruto de tudo que há no jardim, mas vocês não devem comer do fruto de tal árvore. Aquela árvore que fica ali no centro, que é a árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deixou essa determinação. Então o casal caminhava, vivia, tudo. Até que um certo dia a mulher teve uma surpresa, porque uma serpente veio falar e dizer a ela, né, que ela deveria sim experimentar do fruto e que deveria também dar esse fruto ao seu esposo. A mulher disse: mas Deus não nos autorizou a comermos desse fruto. Mas por trás daquela serpente havia um espírito de Satanás, que era espírito, ele é espírito. E ele havia possuído essa serpente. E ali foi a primeira sessão espírita, né, que teve em toda a história humana. E ali o Satanás possuiu a serpente e conduziu a mulher ao primeiro pecado. E a mulher, consequentemente, levou ao seu esposo, e o esposo também provou do fruto, e ambos caíram na presença de Deus. E quando Deus veio visitá-los, na mudança do dia, eles se esconderam de Deus. E ali, Deus já sabia, né, da queda, o que havia acontecido, e o casal foi prontamente confrontado por Deus. E o casal viu que realmente eles haviam feito o que não deveria. Então, foi assim que o pecado entrou no mundo. E ali Deus, logo ali no momento de sentenciamento, de coisas que ele acabou falando com a serpente, falando com o diabo, falando com a mulher, falando com o homem, Deus teve que vestir esse homem e essa mulher. Essa vestimenta teve que ser tirada de animais, dos amigos de Adão e Eva, que foram sacrificados para que eles pudessem se vestir. E esse casal foi expulso do Éden. Eles foram lançados para fora daquele lugar, para que eles não voltassem a comer do fruto da árvore da árvore da vida e perpetuassem o pecado. E ali o pecado entrou no mundo por Adão. E daí por séculos a humanidade começou a se proliferar
E o homem vivendo cada vez mais longe de Deus e pecando e errando o alvo. Pecar significa errar o alvo. E a humanidade chegou num ponto que Deus olhou dos altos céus e não viu nenhum justo sequer. Toda a humanidade estava condenada diante dos olhos do Senhor. Essa humanidade estava condenada ao inferno. Então Deus tinha, na sua multiforme sabedoria, um plano que ele já havia determinado lá atrás. E ele disse: vou resgatar a humanidade. Vou mandar a ovelha para o matador. E Deus envia o seu filho, o seu único filho, como diz em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos, a humanidade que antes da vinda de Jesus cria que Jesus viria, ela foi resgatada. A humanidade contemporânea a Jesus, que creu em Jesus, que Jesus era o Senhor, essa humanidade foi salva. A humanidade, nossa posição hoje, que somos pós a vinda de Cristo pela primeira vez, que cremos que Ele veio, que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que Ele pode nos salvar. Nós também somos salvos. Mas, para que nós sejamos alcançados, nós temos que confessar com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor e reconhecer os nossos pecados. E para que nós alcancemos novamente a nossa união com Deus, a religação com Deus. E quando nós nos achegamos a Cristo, nós ouvimos a sua palavra e nós cremos, nós nascemos de novo. Nós temos um encontro com o Deus real, com o Deus verdadeiro. E esse Deus que investiu todas as coisas em nós, que investiu tempo, que investiu vida, a vida do seu único filho, que investiu e que investe em nós tantas coisas, tanta atenção, tanto carinho, tanta preocupação, vamos assim dizer, em estar o tempo todo conosco, em nos conduzir por caminhos. Esse Deus que tudo criou, esse Deus que tudo pode, Ele é o único e suficiente Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a diferença. Aquele que crê em Cristo, aquele que vem a Deus através de Cristo, que aceita esse sacrifício de Cristo, que crê que Cristo, Ele nasceu, viveu uma vida perfeita e foi colocado diante de Deus como sacrifício vivo, único e agradável a Deus. E Ele ali deu a sua vida por nós. Mas esse Cristo, ao terceiro dia, Ele ressuscita. Por quê? Porque os nossos pecados é que estavam nele, as nossas faltas, os nossos delitos estavam nele, estavam sobre ele. Mas dele próprio ele não tinha nenhuma razão para permanecer na morte. Então Jesus ressuscita em glória e vem consigo e traz cativo todo o cativeiro. E ele ressuscita todos aqueles da velha aliança que morreram nele e traz consigo e os leva para a glória com ele. E deixa-nos a promessa de que ele subiria. Deixou-nos a grande comissão de levarmos de propagarmos essa palavra. E depois ele sobe e nos diz: vou para a casa do meu pai, preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos diria. Mas como eu estou indo, lá em João 14, como eu estou indo preparar lugar, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a vocês. Por isso, estejam atentos, estejam sempre prontos, porque eu virei como ladrão na noite. Qualquer momento eu posso vir. Não sei em que estação virei. Isso cabe ao meu Pai. Mas eu virei. E a qualquer momento que eu vier,
vocês têm que estar prontos para isso. Vocês têm que estar ali, na minha presença. E o Senhor é esse mesmo Deus que nos diz, que nos garante pela sua palavra. Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Será a tristeza? Será a fome? Será a guerra? Será o pecado? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós nos aliançamos com Deus, na aliança de Cristo Jesus, aceitando Jesus como nosso único, suficiente, poderoso Salvador, nós temos em Deus a certeza da vitória. E nenhuma religião pode trazer isso para nós. Religião não salva. Quem salva é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem a Deus se não for por Ele. Prova disso é a sua palavra. A sua palavra, ela tem sobrevivido ao longo dos séculos. Foi Jesus quem dividiu a história no meio, no antes e depois de Cristo. Maomé está enterrado, Buda está enterrado, Hare Krishna está enterrado, mas o nosso Senhor ressuscitou. E nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então essa é a diferença, não é qualquer caminho que leva a Deus. Não, nem todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, porque nós temos a dádiva da vida. Mas para nos tornarmos filhos, nós temos que fazer aliança com Ele na pessoa de Jesus. Então essa é a diferença. E aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. De maneira nenhuma estará fora da presença do Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse diz que ao vencedor ele vai receber a coroa da vida eterna. Então nós temos que ver, Cristo não é uma religião, Cristo não é uma seita, Cristo não é um modismo. Cristo é o Salvador da humanidade. Cristo é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E aquele que se aliança com Ele tem essa certeza de que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem guerra, nada. Nem morte, nem anjos, nem trevas, nada pode nos separar do amor de Deus, porque é Deus quem nos justifica em Cristo Jesus. Esse sangue derramado na cruz do Calvário é que nos garantiu essa possibilidade de vivermos eternamente com o Senhor. Por isso, nós temos que a cada dia nos alimentarmos dessa palavra, a cada dia nos relacionarmos em oração com o nosso Deus e a cada dia sermos sustentados pela presença do Espírito de Deus em nós. Nós temos que amar e nós temos que cumprir a grande comissão que é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos que fazer parte dessa humanidade salva em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E crer que nada pode nos separar desse amor. Por isso, nessas breves palavras, eu aconselho a cada um de vocês a meditarem mais e mais e mais. Conhecer a Deus, buscarem conhecê-lo cada vez mais, para que Ele possa te encher, para que Ele possa te levar no mais alto nível, que é a presença dEle. Graça e paz a todos. Deus abençoe.